quero ler aqui em 2 Coríntios, depois nós vamos voltar em Lucas 6, que é o texto base, mas quero apenas ler 2 Coríntios, não falei o capítulo, né? Para vocês. 2, 10 e 11, depois a gente vai voltar lá para Lucas, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 2, o versículo 10 e 11. E depois você abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. O capítulo 2, o versículo 10 e 11, nos diz assim: A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, os fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Agora, Lucas, capítulo 6, a partir do 27. Obrigada, Heraldo. Obrigada. Lucas, capítulo 6, versículo 27, que nos diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvem, amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Se fizerdes o bem ao que vos faz bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperai receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, também é misericordioso vosso Pai. Somente até aqui? Ou melhor, vamos ler o 37. Não julguei e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Somente até o 37. Eu vou falar um pouquinho lá do capítulo de 2 Coríntios, um pouquinho lá na frente, mas eu já pedi para vocês lerem, para depois eu só apenas citar. Bom, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é reparados pela graça. Essa passagem, ela não fala primeiramente de ação, mas de uma reação. De uma reação. É amar o inimigo. Fazer o bem a quem nos odeia. Bendizer a quem nos maldiz. Orar por quem nos calunia. Oferecer a outra face a quem nos feriu. Dar generosamente a quem nos pede e permitir pacificamente que se leve até os bens inalienáveis. E aí, quando a gente olha para cá, olha para esse texto, e a gente começa a entender, realmente, o texto está dizendo que é para a gente amar o nosso inimigo, fazer o bem a quem nos odeia, bendizer quem nos maldiz, orar por quem nos calunia, oferecer a outra face a quem nos feriu, dar generosamente
a quem nos pede. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus e começa a identificar aquilo que de fato o Senhor está falando aos nossos corações e nos pedindo para fazer, o cristianismo não é apenas uma coletânea de proibições, como as pessoas acham, de proibições negativas. Mas, sobretudo, é um reservatório de princípios positivos a serem seguidos. A gente tira por esse texto. Irmãos, é fácil amar o seu inimigo? Fazer o bem a quem odeia você? Bem dizer quem te maldiz? Orar por quem te calunia? Nada disso é fácil. Mas é um reservatório de princípios positivos a serem seguidos com a instrução do nosso Senhor Jesus. Não basta aos filhos do reino não fazer o mal ao seu próximo. Eles são solicitados a fazer o bem, amando seus inimigos, fazendo o bem a eles, orando por eles. Receberemos grande galardão e seremos filhos do Altíssimo. Então seremos semelhantemente ao nosso Pai. E a nossa vida será um espelho a refletir o seu caráter. É o que diz o versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Ele está nos ensinando como ser misericordioso como o nosso Pai. Como aquele que está nos instruindo, que está nos ensinando. Com aquele que enviou o seu único filho para nos resgatar. Para fazer exatamente o que esse texto diz, reparados pela graça. Porque nós só somos reparados, aceitos. Só estamos onde nós estamos. Os nossos pecados só foram perdoados por causa de Jesus. Por causa dessa reparação. E eu começo dizendo que aqui começa o início do processo de reparação. O versículo 31 nos diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazeis-o vós também a eles. E eu meditei muito, já há algum tempo eu tenho meditado nesse versículo. E quando eu tenho oportunidade eu falo, ele é muito profundo. Ele é muito profundo e de uma profundidade tão extensa, porque como você trata a sua mulher? Como você trata o seu marido? Como você trata o seu filho? Como você trata o seu irmão na igreja? Como você trata o seu colega de trabalho? Da forma com que você quer ser tratado, da forma com que você quer ser bem recebido em algum lugar, em alguma situação, façais você também. Faça você também. Porque às vezes nós somos muito bons em nos apresentar fora, né, da presença das pessoas, ou quando nós estamos fora da nossa casa. A gente vai agir com educação, com gentileza, com cuidado, com empatia. Mas como que você é quando está fora da presença das pessoas que te conhecem? Ontem a gente foi no shopping, que o Jorginho precisava comprar roupa, e ali no shopping estava uma banda ao vivo, e aí começou a tocar música que eu ouvia na época que eu era do mundo. E aí o Jorginho falou assim: mãe, você se segura, tá? Porque daqui a pouco passa um crente aí e te vê. E eu estava tranquila, nada. Eu falei para ele: Jorge, se eu bater assim, ó, na mesa, com o toque da música que está tocando, vai surgir alguém. Gente, eu acabei de fechar a boca, passou a Aline, a esposa do James, eu não sei se o James está aqui, e a Thaís. Eu falei para ele: eu não falei? Eu falei: nós estamos sendo vigiados o tempo todo.
com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos, em todo o tempo. Só que aí há um detalhe muito grande quando eu digo que nós estamos sendo vigiados, porque em todos os lugares tem pessoas que estão nos olhando, mas existe um que nos olha 24 horas, que conhece tudo, que conhece verdadeiramente não só o que eu estou fazendo, mas conhece a intenção do nosso coração. Então, se você quer ser bem recebido, se você quer algo muito bom para você, faça você também. Às vezes você não entende porque você é tratado com grosseria, com uma forma mal educada a partir de alguém. Como que é o teu tratamento com as pessoas? Como que é o nosso tratamento com as pessoas? Então, esse versículo me marcou e está na minha mente já há muito tempo, e sempre que eu leio, eu falo, nossa, como é profundo. Como quereis que os homens vos façam, assim façais-o vós também a eles. Outro dia eu estava ouvindo um vídeo de um palestrante que palestra para casais. Ele fala assim, olha, quando a tua mulher começa a mudar o comportamento dela com você, não é da noite para o dia e não é por nada, é pelo fato de algum motivo. Talvez seja a sua forma de tratá-la. Talvez seja o seu jeito que mudou e essa mulher automaticamente vai mudar. E eu estou aqui falando do casal, falando do homem e da mulher, mas em todos os sentidos e em todas as áreas. Se alguém mudou com você, se alguém se colocou de uma forma que você não esperava ou que nunca foi assim, como que você está tratando as pessoas? Como que é o seu jeito? Um homem, ele deve ser grande o suficiente. Isso é uma frase de um autor. Um homem deve ser grande o suficiente para admitir seus erros, esperto demais para tirar proveito deles e forte o bastante para corrigi-los. Então, a gente precisa se atentar, porque a palavra de Deus nos instrui em todos os momentos. Em todos os momentos. O versículo 36 diz, sedes misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. A gente quer que as pessoas sejam misericordiosas, bondosas conosco, mas qual que é a nossa atitude com relação ao próximo? Muitos até admitem que erram, estão dispostos a reparar os seus erros, a sair da superficialidade e das limitações emocionais. E para isso precisa coragem. E para isso você precisa se dispor. E para isso você precisa, de fato, enxergar onde que nós estamos errando. E, de fato, olhar e falar assim, peraí, aonde que está o meu erro? Aonde está a minha postura aqui? Nós precisamos fazer reparação, precisamos iniciar um processo de reparação. Com relação às nossas atitudes, com relação aos nossos atos, com relação àquilo que nós sabemos que precisamos mudar e aquilo que a palavra de Deus está cobrando de nós. A reparação é uma tomada de consciência, quando, de fato, quando nós percebemos e falamos, olha, eu tomei uma atitude errada, eu fiz algo errado. É identificar que você errou com alguém, que você feriu alguém, que essa pessoa está envolvida no seu erro. Olha o versículo 37 que nós lemos, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serei condenados, perdoais e serei perdoados. A reparação é uma tomada de consciência que todos nós precisamos tomar dia após dia. Nós erramos todos os dias. Nós falhamos todos os dias. E para fazer essa reparação, é um ponto importante a qual nós precisamos ter sabedoria. Quando for fazer as suas reparações, pare, pense e faça com sabedoria. Você não pode parar para consertar um erro, causando mais prejuízos ainda. Prejuízos maiores. Já parou para pensar que quando a gente vai resolver uma situação e a gente quer reparar e o negócio pega fogo? E a situação parece que de simples, de um foguinho, de um fogo, de um fósforo aceso, vira uma fogueira? Porque nós não estamos tendo sabedoria. Então, para
para esse início de processo de reparação naquilo que nós precisamos, é importante ter sabedoria para fazermos essas reparações. Porque consertar um erro, se a gente não tiver sabedoria, se a gente não tiver uma postura, se a gente não tiver um jeito, sabe, o me desculpe, me perdoe, é isso. Não é, olha, eu estou aqui, vim falar com você, com vocês, ou seja com quem for, porque vocês erraram, porque eu estou ferida, porque vocês me magoaram, porque vocês fizeram isso. Ei! O que a Bíblia diz? Perdoai, e sereis perdoado. Nós precisamos entender que, de fato, ser reparados pela graça é estarmos no contexto e no caminho que Cristo nos ensina, que Cristo nos mostra. Se é para você reparar, consertar, para causar prejuízos maiores do que a situação já está, então você está agindo sem sabedoria. E uma pergunta para nós: você já conseguiu identificar os fatos e as pessoas que te feriram e que você feriu? Você já conseguiu identificar os fatos e as pessoas que te feriram e que você também feriu? Romanos 14, o versículo 10 ao 12. Pedi para o pessoal colocar aqui, que eu não anotei. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque despreza o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Também um versículo muito forte. E dentro disso que eu estou falando, de reparos, de reparações, quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós falhamos? Mas às vezes nós nos esquecemos que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos. O que vai para o céu e o que vai para o inferno, todos. Todos vão estar perante o tribunal de Deus. Não tem escolha, não tem outra saída, não tem saída de emergência. É enfrentar Deus e enfrentar Deus. Então, pare para consertar o erro com sabedoria, para não causar ainda mais prejuízo, prejuízos maiores do que talvez a situação que nós precisamos reparar já esteja. Segundo, reparar para perdoar. Colossenses 3, versículo 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Existe algo que pode bloquear, estancar ou até mesmo destruir o processo da restauração de um relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Qual que é, irmã Silene? A incapacidade de receber ou oferecer perdão. E essa área é uma área tão difícil. E essa área é uma área tão complicada, porque muitos querem receber perdão, mas às vezes não querem dar perdão, não oferecem perdão. Existem pessoas que ainda estão com seu coração duro, com dificuldade de perdoar, com dificuldade de se libertar dessa dor, da mágoa, da tristeza, coisas de anos. Coisas que você já poderia estar vivenciando, as promessas e a grandeza de Deus para a sua vida, mas por não conseguir perdoar, oferecer e dar perdão, está numa situação delicada. Irmã Silene, não é verdade, é verdade. É verdade. Para você que gosta de estudar, deixo aqui uma dica
de um livro do Hernandes Dias Lopes. Perdão, A Cura das Emoções. Leia esse livro que você vai entender do que eu estou falando. Existem doenças, e a Cris pode até ressaltar, e hoje aqui acompanhando também a minha amiga Kelly, psicólogas, que existem doenças psicossomáticas devido à falta do que, meninas? A falta de perdão. Às vezes, situações que nós enfrentamos, vivemos, e sintomas que nós temos é pela falta de perdão. E às vezes o ser humano, ele é incapaz, ele tem a incapacidade de oferecer e de dar perdão, de dar e oferecer. A palavra grega traduzida como perdoar, ela significa literalmente cancelar, remir ou abrir mão de direito. Significa a liberação ou o cancelamento de uma obrigação. Meu Deus! Uau! Glória a Deus! Glória a Deus mesmo. Porque é cancelar e abrir mão dos meus direitos. Eu não tenho direito. Você não tem direito. Porque nós abrimos mão desse direito. Nós fazemos um cancelamento, uma liberação, um cancelamento de uma obrigação. Todos nós concordamos que o perdão é uma bela ideia, até que chega a hora de perdoar. Até que chega a hora de praticá-lo. Pessoas feridas, magoadas, coração amargurado. Pessoas que no jeito de falar, no jeito de se expressar, está impregnado algo dentro dela que ela não consegue liberar, que é o que, irmã Silene? Abrir mão dos seus direitos, abrir mão de direitos. Cancelar, remir. O Senhor hoje está falando conosco que nós precisamos de reparações, mas existem situações que nós precisamos liberar, cancelar de fato. Até quando? Por quantos anos vamos viver presos a doenças psicossomáticas, doenças que estão nos matando pelo fato de nós não liberarmos perdão? E a Bíblia diz que se você não perdoar, Deus não te perdoa. Meu Deus! E iremos enfrentar o tribunal de Deus, e lá adiante Ele vai dizer: eu te dei a oportunidade de você perdoar, eu te dei a oportunidade de você pôr para fora, eu te dei a oportunidade de você vomitar tudo, eu te dei a oportunidade de abrir mão, eu te dei a oportunidade do cancelamento de uma obrigação. A falta de perdão na vida de uma pessoa é uma escravidão destrutiva. Você não tem noção do que isso causa. A falta de perdão na vida de uma pessoa é uma escravidão destrutiva, que causa contenda, divisão, depressão, opressão, doença, nos casamentos, divórcio. E até mesmo condenação. Porque nós vamos enfrentar o tribunal de Deus. Todos iremos enfrentar. Coloca na tela, por favor, o texto que eu li primeiramente, 2 Coríntios, capítulo 2. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tem perdoado, se há alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmãos, isso é muito sério. Se você perdoar alguém, ele diz: eu perdoo, eu também te perdoo. E aquilo que perdoei, se é que há alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vós, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Em outra versão, pois não ignoramos as intenções. Ou seja, Paulo está aqui dizendo, quando não há perdão, uma pessoa está exposta às acusações de Satanás sobre a sua vida. É o que Paulo está nos dizendo. Quando verdadeiramente não há o perdão, uma pessoa ela está exposta às acusações de Satanás sobre a sua vida.
E não pense você que é sobre a vida de quem você está com raiva e que você precisa pedir perdão, que não, é sobre a sua mesmo, tá? É sobre a sua mesmo. Ao perdoar, você se beneficia. Ao perdoar, você se beneficia de uma forma imensamente tão maravilhosa, libertando-se do passado, livrando-se de todas as acusações. O perdão liberta você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Oh, aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 6, o versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serei condenados. Perdoais e serei perdoados. O perdão liberta você, meu irmão, minha irmã, de uma forma tão poderosa que é fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O perdão, ele é composto por 2 elementos. O natural origina-se no próprio homem. O sobrenatural é de competência divina. Perdão é um imperativo divino. Perdão é um imperativo divino, é uma competência divina. E dentro desses 2 elementos, eu quero aqui falar sobre 4 pilares do perdão que nós precisamos entender, que nós precisamos ter dentro de nós, verdadeiramente. Primeiro é que Deus já te perdoou. Se você lembra o que foi o sacrifício de cruz de Jesus. Segundo, você precisa perdoar quem te feriu. Terceiro, você precisa pedir perdão pelos seus erros. E quarto, você precisa se perdoar. Tem gente que não se perdoa. Tem gente que não se permite viver as coisas de Deus na vida pelo fato de estar sempre achando que está errado, ou que errou, ou que não tem jeito para a sua vida. Ei, para com isso, se perdoe. A parte que cabe a Deus é o milagre. Deus opera o milagre do perdão, o restaurão da alma, as emoções, o amor próprio, se modificando do senso, daquele senso que nós temos de justiça. Daquele senso que nós temos de justiça, daquela coisa que nós temos a amargura, Ele faz com que nós liberamos essa amargura. Ele move de uma forma sobrenatural, Deus age. No entanto, o que a pessoa precisa fazer é aquilo que Ele ordena, faça a sua parte. Perdoe. Perdoe, Deus age. Deus trabalha, Deus opera, restaura a alma, as emoções, o amor próprio. Deus age, mas no entanto, Ele quer que a pessoa faça a sua parte. O perdão é uma escolha e um ato de obediência à ordenança de Deus, que só acontecerá quando o homem fizer a parte dele no processo. Será que você entendeu? Que só acontecerá quando o homem fizer a parte dele no processo? Que isso, irmã Silene? Perdoe aquele que te ofendeu. Perdoe aquele que te ofendeu. Perdoe aquele que te feriu. Sabe por quê? Quem te feriu, quem te ofendeu, está vivendo. Eu falei, acho que esses dias, eu não sei se estava falando com a Gênesis, se foi com alguém. Ou se acho que falei na segunda-feira que a gente estava juntas lá em Valinhos. Falei, você chega num ambiente onde a pessoa te feriu, onde a pessoa te ofendeu. A pessoa está lá, ó, como diz a pastora Cris, plena. Livre, leve, solta no evento, cantando, conversando, dando glória a Deus, aleluia, pulando. E você já chega num ambiente e fala assim, vixe, ela está aqui. Nossa, isso acontece muito com as mulheres, que às vezes os homens, eles são mais, né, nem, tipo, passa, cumprimenta, dá a paz do Senhor e nem se liga que o homem está no outro ambiente. Ele já entrou num papo de futebol, de um filme com o outro, esqueceu. A mulher não, fica lá remoendo. Ai, meu Deus do céu. O que essa mulher está fazendo aqui? O que essa pessoa está fazendo aqui? E começa. Você sabia que ela está curtindo? Que ela está vivendo? E quem está morrendo é você? Ela nem sabe que você está ferida com o que ela falou.
com o que ela te fez. Ela nem tem ideia. E a gente fica morrendo, se acabando. Sabe o que é isso? É tomar veneno todos os dias. Para você morrer. Não é para o outro. É para você morrer. Você está se acabando. Você está se acabando. Irmã Silene, o que falta? Falar, pôr para fora, vomitar. Esse negócio de guardar não é bom. Esse negócio de você ficar só engolindo, está te causando problemas emocionais. Por isso que existe um desequilíbrio na saúde emocional, porque nós acumulamos coisas. E sabe por que isso acontece? Porque nós não temos um autoconhecimento. Porque nós não buscamos isso. E aonde buscamos isso? Hoje nós temos a internet que nós podemos pesquisar o que quiser, mas não existe uma instrução maior do que a Bíblia. E melhor, é nela que a gente encontra todas as coisas. É nela que o Senhor nos ensina, nos instrui. Terceiro, continue a reparar as questões que vão fluir, que vão aparecer. Por quê? Porque é reparados pela graça. Você está reparado pela graça. A graça de Jesus já passou um momento na sua vida, onde curou feridas, sarou, te fez pedir perdão. Lembra quando você se converteu? Eu não sei se você é da época que eu me converti, que saía pedindo perdão, ligando, mandando carta. Você não tinha comunicação com a pessoa, você mandava carta pedindo perdão para ela. Ei, isso você já fez um dia. Qual o problema de fazer hoje de novo? Você está reparado pela graça, você está debaixo da graça do Senhor. Oh, aleluia! Comece a reparar, a fazer as reparações. Quero deixar como dica para você, faça uma lista de reparações. De pessoas e situações que te feriram, de pessoas que você feriu e a situação. Porque a gente só cai em consciência quando a gente vê o que a gente fez por alguém também. Porque a gente não é maravilhoso, maravilhosa, a gente não é perfeito, a gente não é perfeita. Nós ofendemos alguém, nós ferimos alguém. Se nós estamos hoje doentes, dentro de nós, por causa de alguém que nos feriu, por causa de uma palavra lançada, lembre-se que você também erra, que você também falha, que você também feriu e fere alguém, ofende alguém. Então tome cuidado, faça essa lista, deixe como desafio para você, faça de verdade. É muito bom quando a gente coloca em prática algo, e a gente começa a analisar ponto a ponto, e a gente percebe, poxa, eu errei com fulano, eu preciso pedir perdão, eu preciso fazer um reparo nessa situação. Isso é tão maravilhoso que a gente pode fazer isso até de forma progressiva na nossa vida, com relação ao relacionamento do marido com a mulher e com a mãe com os filhos. Às vezes eu pego demais no pé do Jorginho, eu sou chata. Às vezes eu vou lá, peço desculpa. Às vezes eu vou lá no meu quarto, dobro o meu joelho e oro e falo para Deus, Deus, será que eu estou cobrando muito? Será que a forma com que eu estou falando, eu estou ferindo, eu estou ofendendo? Me ajuda a ser uma boa mãe, me ajuda a me expressar nas palavras, me ajuda a conduzir o meu filho. E olha que o Jorginho não é um menino que me dá trabalho, mas eu sou exigente, eu sou chata, eu gosto que ele faça as coisas corretamente. E quando às vezes ele dá uma ideia, fala alguma coisa, fala, filho, você deveria pensar assim ou fazer assim. E às vezes não é o nosso querer, não é a nossa vontade, eles têm a vontade deles. E às vezes a gente fere. Eu acho que eu falei aqui um dia, a respeito disso, que hoje nós estamos se ferindo na mesa. Mas eu quero dizer para você que na mesa também tem cura. A mesa familiar está ferida, está acabada, está destruída. Mas a comunhão na mesa e a cura na mesa também, se ela tiver reparação.
se ela tiver reparação. Então, faça uma lista de reparação onde você precisa melhorar, no que você precisa fazer para ir atrás de quem você feriu. Pontue quem você machucou, peça perdão. Irmã Silene, como que se faz isso? Às vezes é tão difícil. Busque encorajamento. Se encoraje. Busque encorajamento. Se você não tem, busque alguém que possa te ajudar. Busque um incentivo de alguém. Busque uma ajuda. Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz assim: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não espere nada em troca. Irmãos, não espere nada em troca. Quando você se dispõe para pedir perdão, quando você se dispõe para verdadeiramente reparar aquilo que de fato precisa ser reparado, não espere nada em troca. E por que você está falando isso, irmã Silene? Porque o nosso texto diz que é para a gente amar os nossos inimigos, fazer o bem ao que nos odeia, bendizer ao que nos maldiz e orar pelos que vos calunia. Então, se em algum desses momentos, a qual esse versículo está citando, você for fazer algo para alguém, como a própria Bíblia está dizendo, faça o bem. Faça o bem. Não espere nada em troca, porque talvez você não receba o bem. Talvez você não receba o que você está dando. Talvez você não receba o que você se propôs a fazer, a se dispor. Então não espere nada em troca. Até porque esse é o segredo de fazer reparações com excelência. Esse é o segredo de fazer reparações com excelência. Qual, irmã Silene? Não esperar nada em troca. Absolutamente nada. Mas existe uma questão. Irmã Silene, eu não quero fazer esse reparo. Eu não quero buscar esse início de processo de reparação para a minha vida. Um coração que não perdoa e não reconhece seus erros e nem pede perdão causa dor e destruição a você mesmo. Como eu disse, muito mais do que a quem te feriu. Do que jamais poderá causar aquele que te feriu. Se alguém te feriu e você não quer perdoar, e você não quer reconhecer isso, e você não quer pedir perdão, e você não quer restaurar essa situação, essa ferida, você não quer curar, você não quer que o Senhor venha passar o bálsamo sobre essa ferida, infelizmente, uma pessoa que não perdoa, que não reconhece os seus erros, ela está cheia de dor e se destruindo, pouco a pouco. Ah, irmã Silene, mas eu entendi através dessa palavra que eu vou fazer isso. Como que eu faço isso? Escolha o momento oportuno. Escolha o momento oportuno. E a partir daí, a partir desse processo, você vai entender e vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. E você vai entender como é importante perdoar, como é importante se libertar dessa mágoa, dessa dor, dessa ferida, que só te consome dia após dia. Escolha o melhor momento, ou um momento oportuno para fazer isso. Ore.
Ore, entre no teu quarto, ore, apresente a situação ao Senhor, apresente o momento. Senhor, eu vou falar, eu vou expressar o que eu estou sentindo, eu vou expressar a essa pessoa a ferida que ela me causou, me dê as palavras certas, me dê sabedoria para fazer isso, me ajuda. E o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai estar te ajudando de verdade. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Buscar vingança. Colocar no seu coração o desejo de vingança. O desejo que a pessoa pague pelo que ela fez a você. Faça a sua parte. Peça perdão, se disponha, faça a reparação e deixe que Deus cuida de tudo. E deixe que Deus se responsabilize em fazer o que é para ser feito a partir desse momento que você foi injustiçado, que você foi injustiçada. Mas aprenda, através da reparação de que Deus fala que nós precisamos fazer, que você precisa se dispor, que você precisa perdoar. E através de você perdoar, você também será perdoado. Porque às vezes nós estamos numa situação a qual nós precisamos, de fato, receber perdão, que alguém venha até nós e nos peça perdão, melhor dizendo, e nos peça perdão. E aí você vai dizer assim, está tudo certo, agora a pessoa me feriu, ela me machucou, ela me magoou, ela veio e me pediu perdão. Mas no decorrer desses anos, no decorrer dessa situação, será que você, por não ter chegado até a pessoa, não ter buscado uma conversa, não ter buscado um diálogo, não ter tido uma empatia, você também não feriu alguém? Você também não feriu essa pessoa? Você também não revidou aquilo a qual ela fez com você? Porque se tem uma coisa que ser humano consegue fazer muito bem, é isso. Mas, Silene, mas os crentes não fazem isso não. Não, imagina, é tudo um assim, ó, perfeito, maravilhoso, assim. Tudo, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém entra no lugar, num ambiente onde você tem alguém que você tem algo contra ela, ou ela tem contra você, e você vai ficar de boa. Eu vou citar aqui, Cris, e me dê essa oportunidade de citar você. A Cris, aqui no final de ano, na virada de ano que a gente se reúne aqui para orar, passar orando, a Cris deu um testemunho maravilhoso. Maravilhoso. Aonde a Cris perdoou a pessoa que fez com que seu pai saísse de casa e deixasse você e a sua mãe. Gente, que testemunho maravilhoso que a Cris deu aqui e a oportunidade que ela teve de se encontrar com essa pessoa e poder falar com essa pessoa. Você que não estava aqui, pergunte para a Cris, peça para ela te contar como que foi. Que coisa maravilhosa. E eu quero te dizer que não existe algo melhor e libertador do que você liberar perdão. E hoje Deus está nos tratando a respeito do perdão. Vocês são reparados pela graça. Queria só que colocasse o último texto para eu finalizar, Mateus 6,14. Vocês são reparados pela graça. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará.
vos perdoará. Não precisa falar mais nada. É fechar a Bíblia e se atentar apenas a esse versículo, Mateus 6:14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Quer perdão? Perdoe. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, Pai Celestial, obrigado pelo teu tratamento, Senhor, nas nossas vidas, na nossa alma, no nosso interior, a partir dessa palavra. Pai, nós somos reparados pela graça. E por sermos reparados pela graça, Senhor, que nesta noite eu te peço, Pai, que é aonde essa palavra chegou, através da internet e aqui presente, no coração de cada um dos meus irmãos, que ela possa penetrar e que ela possa ser um diferencial, para que cada um dos seus filhos possa, Senhor, iniciar um processo de reparação naquilo, Pai, a qual está necessitado de reparo. Aonde há, Senhor, uma necessidade de perdão, uma necessidade de reconciliação, aonde há, Senhor, uma necessidade de orar, Senhor, por aquele que persegue, por aquele que calunia. Se há uma necessidade de amar, Senhor, o inimigo, que nós possamos fazer isso, que nós possamos amar, Senhor, os nossos inimigos, que verdadeiramente nós possamos fazer o bem a quem nos maldiz, bem dizer a essas pessoas, e orar, Senhor, pelos que nos calunia, mas nos dá a oportunidade, Senhor, de fazer uma reparação, de fazer um reconciliamento, de fazer algo, Pai, da tua parte, aonde há comunhão, aonde há, Senhor, algo extraordinário da tua parte, através, Senhor, do perdão, para que verdadeiramente nós não ficamos oprimidos, Senhor, e presos à opressão, à raiva, à mágoa, à tristeza, Senhor, através depressão, a tantas doenças, Senhor, que a falta de perdão nos causa, que nós possamos ser libertos nesta noite, Senhor, verdadeiramente, Pai, libertos, visita corações, entra, Senhor, nos corações, nesta noite nos liberta, Senhor, do medo, da vergonha, do orgulho de não pedir perdão, de não oferecer perdão, de não dar perdão, Senhor. Quebra, Senhor, essa barreira no nosso meio, para que o teu nome seja glorificado e que para que nós possamos ser perdoados, Senhor, para que nós possamos viver a liberdade e que para que nós possamos usufruir das tuas promessas, Senhor, através de fazer a tua vontade e o teu querer, Senhor, e está fazendo, Senhor, aquilo que o teu mandamento diz, aquilo que a tua palavra diz, aquilo que a tua palavra nos direciona, papai. Sara corações, visita vidas, visita, Senhor, como eu falei aqui, Senhor, o perdão, ele nos traz um benefício nas emoções, no físico e no espiritual. Nesta noite eu clamo, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, o benefício, Senhor, que vem da tua parte, através de liberar perdão. Que o Senhor alcance as emoções, que o Senhor alcance o físico e também o espiritual nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, oremos pelo ofertório. Soberano Deus, Pai Celestial, neste momento nos colocamos diante da tua presença, Pai, para esse momento a qual, Senhor, nós vamos fazer uma oferta. Talvez alguns irmãos vão aqui dar o seu dízimo, talvez alguns irmãos vão pagar um voto que fez, que de forma poderosa o Senhor possa trabalhar no coração de cada um dos seus filhos, Pai. Que eles possam se aconselhar contigo a respeito, Senhor, do ofertar, do dizimar e do votar. Que o Senhor possa abençoá-los de forma poderosa, a cada um dos teus filhos, aqueles que têm empresa, aqueles que são empregados, aqueles que estão desempregados, que o Senhor também venha com a tua mão poderosa, abrindo portas de emprego, aqueles que estão enfrentando necessidades e dificuldades financeiras, que a tua mão possa alcançar essa casa, essa vida, e possa comunicar aos santos as suas necessidades.
Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos que aqui vai depositar, Senhor, uma oferta. Que de forma especial o Senhor possa trabalhar na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.